Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a dois convidados. O advogado, mediador, facilitador e instrutor, Dr. Eduardo Fontoura, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, e o advogado, mediador e associado do IARGS, Dr. Paulo Ricardo d'Oliveira. Eles vão falar sobre o curso que o IARGS promoverá a partir desta semana, Advocacia Multiportas, obtendo resultados em negociações e mediações. Hoje faremos o sorteio de 2 inscrições para o curso. E quem vai anunciar os ganhadores é a presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, ao final desta live. Quem quiser concorrer a estas 2 vagas no curso, basta dizer aqui nos comentários: eu quero. Já quero ver aqui se o doutor Eduardo já está aqui, junto com o doutor Paulo d'Oliveira. Aqui já o doutor Eduardo Fontoura. Vou esperar ele já se conectar e daqui a pouquinho eu falo então com o doutor Paulo d'Oliveira. Eles que vão falar sobre esse curso bem importante, inovador do IARGS, que é a Advocacia Multiportas. Já tentei conectar aqui o doutor... A Ana Palmira aqui já está dizendo, eu quero. Vou tentar conectar aqui de novo o doutor Eduardo Fontoura. Aqui. Ele já foi convidado. Vou tentar agora aqui o doutor Paulo d'Oliveira. Convidando. Daqui a pouquinho, também o doutor Eduardo Fontoura estará aqui, se conectando. Quem quiser concorrer a uma vaga nesse curso, a gente vai sortear 2 inscrições. Basta colocar eu quero. Não estou conseguindo também aqui me conectar com o doutor Paulo d'Oliveira, que a conexão só pode ser feita pelo celular, para ambos. Eu lembro que todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Dr. Paulo d'Oliveira, seja muito bem-vindo. Ele que é associado do IARGS, é advogado, é mediador e hoje vai falar sobre o curso que o IARGS está oferecendo, né? Que é a Advocacia Multiportas. Doutora Sulamita, dando boa noite a todos que nos prestigiam com sua audiência. Vou tentar aqui colocar o doutor Eduardo, mais uma vez, doutor Eduardo Fontoura. Terezinha, escutas bem? Sim, muito bem. Ele fala diretamente de Los Angeles, o doutor Eduardo. Eu estou aqui tentando mais uma vez a conexão com ele. Olha, um monte de gente aqui já colocando eu quero, eu peço que a Ana Amélia me ajude. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Olá Terezinha. Que coisa boa receber vocês aqui. Olá, Paulo. Olá, Eduardo, estou aguardando o teu ingresso aqui, a Terezinha estava te convidando, dando boa noite, Eduardo, boa noite, Terezinha, boa noite a doutora Sulamita Santos Cabral também, a todos que estão nos assistindo aqui. Muito bom estar com vocês. Com certeza. Eles vão falar sobre o curso que vão apresentar nessa semana, Advocacia Multiportas, obtendo resultados em negociações e mediações. Um curso completamente inovador para o IARGS, né? E eu acho que também, creio que para muitos advogados. Eu já começo pelo princípio. Advocacia Multiportas. O que é? Quem vai falar primeiro? Qual dos dois? Diretamente da Califórnia. Eduardo, por favor, Eduardo. Paulo. Obrigado, Paulo.
mas acho que a palavra deveria iniciar pelo meu amigo Paulo de Oliveira. Obrigado por declinar a palavra. Então, advocacia multiportas. A advocacia multiportas é um conceito baseado no processo multiportas, onde existem alternativas além das que, vamos dizer assim, são disponibilizadas dentro das academias de direito. Evidentemente que não excluindo a necessidade, e muito mais incluindo a necessidade de todo profissional ter um conhecimento das leis, que é essa a razão das academias de direito, mas há também uma carência, exatamente pela falta de tempo para cobrir toda essa matéria, de alguns temas que no processo multiportas ele se apresentam como alternativas. E não somente são alternativas, como eles se complementam, porque um não elimina o outro. Eles seriam estágios. Todavia, para nós chegarmos num estágio de judicialização da ação ou da arbitragem mesmo, há uma fórmula diferenciada de se colocar com as partes que estão, digamos assim, com tendências antagônicas. Ainda não existe um conflito, mas existe uma tendência de não se entender, não conseguir complementar alguns estágios da negociação, ou chegou, digamos, aquela relação chegou a um ponto, a um estágio que exige uma administração. E no processo multiportas nós temos esses estágios, e que partem desde a assistência às partes que estão em litígio dentro de uma conciliação, dentro de uma negociação, uma possível mediação, dependendo do tema, aí entra para o dispute boards, dependendo do tema, e aí o dispute boards nós vamos explicar mais na sequência, mas vai havendo uma sequência de processos onde, dependendo do que as partes contratam, você pode passar por esses estágios. Então, a advocacia multiportas é trazer essas aptidões ao advogado que a escola de direito não teve tempo e, evidentemente, nós passamos por um processo de aprendizado com experiência. Mas hoje nós podemos espalhar essa experiência e essas informações, e aos profissionais que estão em começo de carreira, eles já podem se alçar a uma outra visão, a uma outra, como nós diríamos, Paulo, a uma nova plataforma, uma nova... Um viés, uma possibilidade de atuação. Eduardo, permitindo o teu gancho. Exatamente. Escutando a tua fala, me permite, Eduardo? Por favor. Como associado, eu me sinto muito feliz e muito com sentimento de gratidão poder trazer essa ponte. E como bem colocado, Terezinha, pelo Eduardo, esse colega e amigo agora, há algum tempo estamos incentivador do estudo dos métodos adequados. O Eduardo Fontoura, ele fez um investimento na localidade onde se pratica muito. Isso é algo que estão muitos anos já desenvolvendo essa metodologia. Eu não quero dizer aqui que nós temos que colocar a ideia de que tudo que é importado é melhor, muito antes pelo contrário. É um brasileiro, né, colega, um brasileiro estudioso e que traz, então, essa possibilidade da gente poder desenvolver esse conteúdo aqui e percebe que foi trazido pela fala, mas eu quero enfatizar. As faculdades hoje, né, na área do direito, recentemente existe uma resolução MEC que colocou, né, fez essa exigência curricular para que os operadores, os alunos do direito, tenham acesso a esse manancial para exatamente desenvolver e poder possibilitar esses caminhos, né, que são muito benéficos basicamente, ao fim e ao cabo, a cidadania. E Eduardo, me permite, já vou trazer o nome da Camille Costa, que é também a nossa convidada do curso.
ela não pôde estar presente hoje por compromissos de aula que ela tem, mas Sim. também traz esse conhecimento além, né, do Brasil, fez um investimento também na América, e ela é professora, advogada e mediadora também, consultora em estratégia negocial e propriedade intelectual. Eduardo, eu queria puxar esse gancho, já que a gente está apresentando o curso, né, Terezinha? Um curso inovador, um Exatamente. curso Completamente inovador. inédito, e no IARGS, o que traz muita alegria, muita satisfação. Eu quero voltar a lembrar para quem está entrando agora que nós vamos sortear 2 inscrições hoje para o curso Advocacia Multiportas. E quem vai anunciar é a doutora Sulamita Santos Cabral ao final desta live. Ela também vai aqui se conectar e anunciar quem vai ganhar. Realmente é um curso inédito dentro do IARS, né? Durante esta pandemia que estamos vivendo, onde tudo tem que ser online. E o culpado disso tudo é o Dr. Paulo, porque, afinal de contas, eu chamei ele para escrever um artigo neste ano, acho que tem mais ou menos uns 2 meses. E falamos sobre a ideia de estender um pouco mais esse assunto. E ele lembrou, então, do amigo, que é o Dr. Eduardo Fontoura, quando eu fiz uma live com ele, que foi um sucesso estrondoso, campeão de acessos no canal do YouTube do IARS, e eles bolaram, então, montar esse curso sobre advocacia multiportas. Foi exatamente assim, não é, doutor Paulo? Sim. Entre amigos a gente faz coisas interessantes, coisas que podem trazer benefícios, né? E, como disseste, uma inovação. Eduardo, tu estavas nos falando sobre, eu achei super interessante, muito interessante, sobre as etapas, né? Então, não há, isso é importante frisar para os advogados, não há uma ou, existe e. São coisas que se adicionam. E o Eduardo, me corrige, por favor, Eduardo, nós estamos trazendo algo que é preparatório, que é um embasamento para que eventualmente se chegue então lá ao caminho do judiciário, né, ao judicial, mas existe assim um caminho bem longo a ser desenvolvido de uma maneira, podemos dizer, preparatória, Eduardo, ou de uma maneira de análise, talvez, melhor dizendo, não é? Então, se vocês me permitem trazer uma questão de experiência mais de testemunho, não de necessidade pessoal, com relação a amigos que tiveram problemas aqui no caso foi em Santa Mônica, com aluguéis dentro de residências que vieram e locaram para passar 2, 3 anos estudando aqui e trouxeram a família. E tiveram inconvenientes como carro batido, como cano que estourou e alagou, inundou, e aí, em alguns apartamentos a situação, se fica 2, 3 dias, como é tudo de madeira, vai por água abaixo mesmo. Então, existem inconvenientes que acontecem que, quando você abre a porta e vê aquilo acontecendo, como uma cliente disse, olha, deteriorou. Eu entrei na minha casa, era um buraco, estava tudo lá dentro do buraco. Desculpa, não é uma cliente, uma colega de estudo da Alemanha, que veio para Pepperdine para fazer o mestrado dela. Deteriorou, disse que derreteu, ela estava vivendo com coisas emprestadas. Então, no primeiro momento, quando você vê aquilo, e se você dependendo do que acontece, você vê uma ação de alguns zeros ali. Mas ela, como estudante, ela precisava daquilo resolvido na hora. E o advogado, quando foi trabalhar com ela, o que ele acerta com? Eu vou te cobrar por uma assistência, que vai ser um valor de uma hora técnica qualificadíssima. Dando resultado, é isso que você vai me pagar. Se tiver que participar e aí partir para outros passos, e aí está tudo esclarecido dentro do contrato. O que vai acontecer?
E aí você vê aquele processo multiportas acontecendo e vendo que o êxito do advogado naquela negociação só por telefone, tratando com a cliente, para tratar com a seguradora, para encaminhar os documentos, o que ele ganhava naquilo antes de ter que entrar com uma ação. E aí tem o juizado especial, aqui os small claims são $10.000, e aí depois você vai para uma corte de 50 e 100 mil dólares. Então aí você começa, cada patamar começa a encarecer a hora do advogado. Então tudo isso entra no cálculo do cliente. E o cliente verifica o que efetivamente vale a pena para ele. E evidentemente no custo tempo-benefício para a minha colega, ter aquela assistência na hora de tratar com o landlord e tratar, desculpe, o proprietário da casa e tratar com a seguradora, resolveu todo o processo dela em questão de dias. Evidentemente que o advogado recebeu por isso. Então, mas eu, quando me deparei com aquela situação, me deparei com um contrato vendo tudo aquilo escalonado e já previsto uma possibilidade, evidentemente dependendo da situação, no caso dela, qual seria as adequações de, digamos assim, remédios que existiam para tratar aquilo antes de chegar na judicialização. E dependendo de todo o custo, o envolvimento que teria isso dentro do processo. Evidentemente que nós estamos tratando de uma situação diferente, numa cultura diferente, num custo totalmente diferenciado. Todavia, hoje, o que nós encontramos dentro de uma situação do Brasil é qual é a satisfação que o Poder Judiciário pode entregar para o cliente e para o advogado dentro do volume assoberbado de ações que eles estão tratando. Nós vemos o presidente da ordem aqui no IARCS comentando a respeito disso. Nós vemos a presidente do IARCS comentando a respeito disso. Os representantes da classe vendo que os tribunais não conseguem mais dar conta do volume e, evidentemente, no final do ano os números são maravilhosos, porque o volume de processo é muito grande. O trabalho existe, Eduardo, satisfação que a gente busca, o advogado pode trabalhar isso para o cliente de uma outra forma, sem machucar com o tempo. Eu ia fazer um comentário... Muitas pessoas aqui se conectando. Eu quero lembrar as pessoas que estão se conectando agora que quem colocar no chat "eu quero" vai estar concorrendo a 2 inscrições do curso Advocacia Multiportas. Basta colocar "eu quero". Haverá sorteio de 2 vagas e quem vai anunciar, quem vai fazer o sorteio e anunciar no final é a doutora Sulamita Santos Cabral. Ok? Desculpe interromper, mas é porque tem pessoas entrando e eu preciso dizer que vai haver esse sorteio. Desculpe, gente. Podem continuar. Imagina, favor. vamos dar atenção total, né? E agradecendo também a assistência de todos que estão aqui, né, Terezinha? Eu ia fazer um comentário dessa situação que o Eduardo estava relatando. Existem também o imponderável, né, que nós estamos vivenciando hoje. Houve recentemente uma moção, um ato público da OAB, através do nosso presidente, doutor Ricardo Breyer, perante o CNJ, exatamente para acelerar esse trabalho de digitalização, Eduardo. Tu deves ter acompanhado também, e retomar os prazos, né, porque a justiça não pode parar e a advocacia não pode parar. Então, mais do que oportuno, nós podermos trabalhar, né, como operadores do direito, em alternativas, em caminhos que são possíveis, são factíveis, em benefício ao cliente, e como função essencial que nós todos temos, né, nessa defesa dos direitos e tutelas, enfim. Então, nada mais oportuno do que isso, que é entregar valor. Tu comentaste agora sobre isso, né, Eduardo? É o valor que agrega a um serviço, né, que é a pessoa ter uma solução para aquilo que lhe acomete de uma maneira razoável, dentro de métodos, isso é muito importante, né? Não é uma conversa, é método, é ciência, né? E entregando o valor. Então, esse é um comentário que eu queria deixar.
Vamos pular exatamente para o que é o curso. Perfeito. O que é o curso, então? O que vocês podem falar? E eu estou muito curiosa para saber o que é sala de aula invertida. É como vai ser o curso. E olha quem está entrando. Quem fala eu quero, a gente vai fazer sorteio de 2 inscrições para o curso Advocacia Multiportas. Vocês com a palavra. Obrigado, Doutor Terezinha. Eduardo. Eu quero. Eu também quero. Não sou advogada, mas estou muito curiosa. Então, Terezinha e público em geral interessados, nós iniciamos com a comunicação, e a comunicação tem muito a ver por uma interpretação de com quem nós estamos conversando. Evidentemente que entre o locutor e o interlocutor não é somente a forma como eu vou expor a verbalização, mas existe todo um contexto e que nós podemos aprimorar essa comunicação é quando nós entendemos, se somos os locutores, quem é o interlocutor e vice-versa. Então, nós chamamos atenção para esse lado para entendermos e identificarmos personalidades e como melhor atingirmos a fluência na conversa e na troca da comunicação. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos também frisar quem são as personalidades que têm um alto potencial de conflito e como identificar essas personalidades e algumas técnicas de contornar esse potencial de conflito. Evidentemente que exige digamos assim, muita simulação para conseguir racionalizar aquilo no momento que está acontecendo o fato, porque quando você se depara com um potencial de conflito na sua frente, muitas vezes você não está preparado para aquilo, você recebe emocionalmente e não age racionalmente. Então, quando você está preparado para isso, entendendo as saídas e aí identificando as personalidades, você pode prever que está acontecendo um fato que vai, evidentemente, necessitar de uma resposta. E essa resposta tem que ser racional e não emocional. Exemplo, você está dirigindo numa estrada, numa autoestrada, você vê aquela pessoa costurando e daqui a pouco ela para perto de você. Você, então, evidentemente, reduz a velocidade porque você não quer aquela pessoa perto de você. Porque sabe que pode acontecer alguma coisa. Então, ou um caminhão ultrapassando outro caminhão, você já sai, tira o pé. Então, essas situações você vê acontecendo e é muito interessante. Lembram daquela animação do Pateta dirigindo e que ele transforma de um pacato motorista entrando nas autoestradas e se transformando como um maluco da Disney? É um clássico. Um clássico. Você vê como se transforma. Aquelas são as personas entrando. É clássico. Nós vemos aquilo e entendemos como o trânsito pode mostrar muitas facetas que nós temos por trás da nossa primeira máscara. Então, isso nós vamos atender, vamos trazer isso para, vamos dizer assim, essas qualificações, esses conceitos para que dentro de uma fórmula o advogado vai poder antever com quem ele está tratando e como melhor tratar para poder, evidentemente, passar a comunicar melhor. Essas técnicas de comunicação vão auxiliar nas negociações. E nós vamos trabalhar, então, como melhor trabalhar a comunicação dentro da negociação e obter mais vantagens com isso. E as vantagens não é vantagens contra o oponente, a vantagem de transformar aquele fluxo de negócio ad perpetuum, o que se chama de jogos infinitos, onde você está sempre, e acredito que nós tratamos desse tema na outra live, que é onde as pessoas continuam sempre tratando e fazendo negócio, que é um casamento entre o marido e a mulher. Eles podem muito bem fazer daquele relacionamento um tremendo sucesso. Depende de quanto e como eles vão trocar e fazer aquela relação se transformar num jogo infinito. E eu vou parar por aqui. Basicamente, comunicação e negociação é isso aí. Eu começo com comunicação e entro na negociação junto com a Camille começa a negociação e passa para mediação também. E aí o Paulo vai passar nesse ponto aí, porque hoje nós estamos aqui cobrindo o espaço da Camille, que está treinando um pessoal aí também a negociar mais e melhor.
Paulo. Obrigado, palavra, Eduardo. doutor Paulo. Eu tenho aqui algumas informações que a Camille vai nos brindar sobre a negociação, que é a metodologia Harvard, né, de negociação, e trabalhar alguns pontos básicos, os quatro pontos básicos dessa negociação, né, que são as pessoas, fundamentalmente, o relacionamento, as pessoas, interesses, né? Nós temos que identificar interesses na disputa. Isso também existe uma forma da gente poder descobrir interesses. A gente é muito, muito aficionado às posições, né? Nós aprendemos isso, né? A nos posicionarmos, né? Então nós temos que ter também esse conhecimento do que são os interesses, né? Aí, opções, que é uma etapa da negociação, opções, e trabalhar com critérios, né? Como é que se formam os critérios dessa negociação. E a Camille Costa vai nos trazer vai desenvolver esse assunto no curso. E por último, ou acompanhando, ou melhor dizendo, muito alegre por ter, como diz a Terezinha, né, o culpado por isso tudo. E então eu participo aprendendo fundamentalmente com esses dois feras aí, também auxiliando na questão da tecnologia, porque é uma aula virtual, né, Terezinha? Nós somos muito acostumados a webinars e muito acostumados a lives, né? Mas nós vamos praticar uma aula dentro de plataforma digital, e a gente se preparou bastante para deixar essa aula o mais vantajoso para os alunos possível. E também trago alguns estudos de caso aí nesse caminho. Hoje eu consigo consolidar alguns casos que eu também posso trazer para algumas dinâmicas que o Eduardo vai nos falar, e eu estou aqui também iniciando isso, que seria a aula invertida. Então, alguns casos, Eduardo, eu acho que eu puxo esse gancho para ti. Nós podemos trabalhar alguns casos que hoje eu percebo como poderiam ser encaminhados de uma maneira, ou ser os casos desenvolvidos de uma maneira com um adequado método para a solução dos problemas, né? Eduardo, por favor. Obrigado, Eu Paulo. gostaria de destacar, por gentileza, a presença da nossa diretora Ana Lúcia Piccoli, que também é mediadora. Ela está aqui nos prestigiando. Gostaria de destacar a presença dela e dentre vários outros advogados conhecidos que estão aqui prestigiando esta live. Doutor Eduardo, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Terezinha, e obrigado pela presença, doutora Ana Lúcia. Muito nos brilha a sua luz aqui. Nós sabemos do seu trabalho, do seu empenho dentro do IARGS e também seu interesse pela mediação. Isso nos satisfaz muito ver profissionais, advogados que já têm uma carreira estabelecida, que têm seu espaço, procurando mais opções, procurando outras arenas, e evidentemente é isso que nos traz aqui. Muito obrigado, doutora. Terezinha, Paulo e demais. Sala de aula invertida é uma fórmula que não significa que o aluno vem na aula da aula. Não é isso. Não significa que nós vamos trocar de posições. A diferença é que o aluno terá a oportunidade de fazer uma leitura introdutória ao tema e saberá o que vai ser abordado dentro daquelas horas de conversa e dinâmica. E, evidentemente, porque nós não estamos trabalhando com alunos de graduação, mas nós já estamos trabalhando com pessoas que têm experiência na área, elas já vão identificar na leitura e nos vídeos e nas gravações que terão acesso antes de cada aula, terão a oportunidade de poder saber o que será tratado e vão visualizar casos e temas que tiveram na sua vida, na sua experiência profissional e algumas vezes até pessoal,
e reconhecer chaves que poderiam ter sido viradas e talvez seriam adequadas àquele momento para mudar o caminho e obter um outro resultado. Nós sabemos que os resultados podem variar, evidentemente, dependendo da porta que se abrir, e esse é o processo multiportas. Cabe ao profissional verificar exatamente qual é o melhor. Na sala de aula invertida, quando o participante, nós não chamamos de aluno, mas o participante entra, ele entra realmente participando. O que nós fazemos é uma facilitação onde nós vamos dançar, andar de tema a tema e fazendo com que todos possam, evidentemente, trazer a sua experiência e diagnosticar como poderia ter sido tratado de acordo com o tema que nós estamos abordando. Essa seria, digamos assim, em linhas rápidas, o que é a sala de aula invertida. O que nós podemos acrescentar é que nós estamos prevendo trabalhar simulados. E esses simulados, evidentemente, vêm a aplicar mais ainda o que foi debatido dentro das horas anteriores do curso. Gostaria de lembrar que esta live já estará postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Aliás, todas as videopalestras e lives estão postadas no canal do YouTube do IARGS. Por favor, inscrevam-se e cliquem no sininho para receber as notificações. Se vocês me permitem dizer que o artigo de amanhã vai ser elaborado pelo advogado, professor e associado do IARGS, Dr. Ricardo Hermani. Ele vai abordar o tema, o papel do Supremo Tribunal Federal na concretização do federalismo. O artigo vai estar postado a partir de amanhã no site e no blog do IARGS. Quem sabe falamos agora sobre a programação, mas antes lembrando que vamos sortear hoje 2 inscrições para o curso, que começa agora dia 23. E quem vai fazer o sorteio é a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, que ao final da live ela vai se conectar para saudar a todos e dizer quem ganhou. 2 inscrições. Podemos falar um pouquinho sobre a programação? Quem pode falar primeiro, doutor Eduardo? Doutor Paulo. Eduardo, eu falaria assim sobre a mediação, mas ao final, se tu me permites, e como tu estás bem com a programação no início do curso, no meio do curso e também no final do curso, eu gostaria que tu fizesse essa apresentação. E aí eu poderia falar sobre a mediação. Tá ótimo. Vamos lá. O curso vai se estender durante 2 semanas de aulas e 1 semana de atividade, que nós chamamos de semana hiato. Nessas semanas, na primeira semana de aula, com 2 aulas, uma na quarta-feira, dia 23, e na outra, na sexta-feira, dia 25, iniciando às 19 horas, encerrando às 22 horas, pelo plataforma Zoom. Essa aplicação é praticamente uma introdução ao tema da comunicação e, em seguida, nós apresentamos vídeos e vamos fazer alguns jogos com relação a como a comunicação acaba se perdendo dentro do trabalho de repassar entre o locutor e o interlocutor. Então, nós vamos sempre prestigiar muito as atividades onde os personagens vão poder fazer esse jogral e trabalhar de lado a lado, verificando os efeitos de como funcionam as percepções do cérebro, quando a comunicação é repassada de algum modo ou de outro modo. No final dessa aula, nós vamos repassar um artigo para ser trabalhado, vários artigos, na verdade, mas serão, vamos dizer assim, exigidos uma leitura de 2, visualização de 2 vídeos para a aula de sexta-feira. E aí é que começa a iniciar o sistema da sala de aula invertida, tá? Onde nós vamos apresentar essas outras dinâmicas, onde nós entraremos pela parte aí já sairemos da comunicação, que já foi aprendida, e entraremos para partir a negociação.
onde nós faremos, evidentemente, atividades ao final de cada dia de aula. Na semana de ato, nós vamos passar um material muito interessante de leitura, baseados em textos do Robert Cialdini, com relação à persuasão, os princípios da persuasão. A Camille está trazendo material de áudio e vídeo também muito interessante para o pessoal. E nós gostaríamos de obter um resultado desse material, depois da percepção de cada aluno, antes da aula da semana subsequente, no começo de junho. Também das 19 às 22 horas. Evidentemente, há um intervalo entre elas e a gente vai quebrar muito isso aí, porque nós sabemos que a atividade ela tem uma certa dinâmica, ela precisa ter um certo tempo. Aí entra muito que, vamos dizer, que nós aprendemos na quebra dessas atividades, é quebrar os alunos nas salas de aulas. Então, nos breakout rooms, nós dividimos em grupos e cada grupo consegue fazer um trabalho diferente em cada dinâmica que nós temos a apresentar. Basicamente, seria com relação ao que nós temos entre comunicação, negociação e mediação. Depois da mediação especificamente, existe uma certa dinâmica diferenciada dentro da comunicação entre o advogado, o mediador e a parte. Aí nós vamos trabalhar isso muito num específico caso onde haverá um simulado onde todos participarão. Aí a ideia é cada um ter o seu simulado com relação a esse caso. Nós desenvolvemos no passado alguns jogos de mediação com uma turma fechada e desenvolvemos uma experiência bem interessante. O Paulo tem conhecimento dessa dinâmica e eu vou passar a palavra para ele, então, agora nesse momento. Quero destacar a presença aqui também de um outro diretor nosso, o Dr. Roberto Medaglia Marrone Neto, que também está nos prestigiando. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu quero lembrar que quem quiser participar do sorteio hoje, basta colocar aqui no chat, eu quero. A Ana Amélia está anotando tudo, que quem vai fazer o sorteio é a doutora Sulamita Santos Cabral. Seria legal até a gente poder falar agora de quem quiser se inscrever, não é isso? Tem uma plataforma especial para isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Doutor Paulo, está com a palavra agora. Antes, um abraço, doutor Marrone, doutora Ana Amélia. É uma satisfação tê-los aqui na nossa live. Em relação a esse exercício que nós fizemos, realmente foi desenvolvido no ano passado. Eu tive um aprendizado enorme com o Eduardo e com um grupo de mediadores. Fazíamos isso de maneira voluntária, de uma maneira muito interessante, e desenvolvemos simulados de mediação. E é importante anotar, assim, Terezinha, o Eduardo concorda comigo, eu não tenho dúvida, que a mediação, nesse caso do curso, melhor dizendo, não é um curso para a formação de mediadores. Isso é importante anotar, né, Eduardo? Ela aborda a mediação, né, como um ambiente que o advogado ele deve desenvolver suas atividades também, porque é um campo enorme para a atuação e fundamental, né, essencial que o advogado participe, mas é claro que depois de todo esse programa que o Eduardo estava comentando, nós teremos aí ao final, num exercício de simulados de mediação, bastante material e bastante conexão para a gente poder, como advogado, e nesse exercício, entender aquilo que o Eduardo estava comentando sobre nós termos a comunicação adequada do advogado para o mediador, e o mediador também saber como deve se portar e se comunicar com o advogado. E o que nós vemos hoje, na realidade, são, às vezes, times que estão achando que precisam disputar a bola. E, na verdade, não há essa necessidade. Existe aí um trabalho, e a gente pode experimentar isso quando atua com essa metodologia, um trabalho concatenado. O advogado, sabendo se utilizar
desse ambiente, sabendo, eu não gostaria de usar o termo utilizar o mediador, mas na falta de outro, podemos utilizar... Mas é isso mesmo, Paulo. É pragmático. Mas é isso mesmo. Não, por favor, não dora a pílula. Vai direto no ponto. É isso mesmo. O mediador é uma ferramenta. Onde tem vezes que você não vai conseguir falar com a outra parte. Existe muito ruído, existe má vontade, indisposição. E para isso existe um mediador. Essa dinâmica que aconteceu agora é exatamente onde nós aprendemos na comunicação. É pragmático. O advogado, sabendo se utilizar do mediador, né, no seu papel, na sua função, só vem benefício à solução do problema, enfim, daquele que está ali buscando essa atenção e esse valor. Então, o advogado se utiliza, sim, do mediador, obrigado, Eduardo, e o mediador, ele agradece se o advogado souber utilizar ele como mediador. E aí, sim, nós vamos ter um caminho de desenvolvimento, de geração de opções, para uma solução como esta mesmo que o Eduardo nos referiu, né, de um problema trágico, para não dizer outra coisa, né, do habitat. Né, a pessoa estava querendo residir no local e em poucos momentos ele conseguiu a solução para esse impasse. Mas então isso que eu queria colocar em relação à mediação. Anotar bem, não é um curso que visa, né, formar mediadores, muito antes ele visa a gente poder saber se colocar nesse ambiente como advogado, como mediador, enfim. Temos uma pergunta aqui, doutor Ivan, ele pergunta, quais as mudanças na prática que a advocacia multiportas causa no trabalho dos advogados? Ótimo, isso aí vai me fazer a ponte a gente entrar pela questão do curso que nós estávamos falando, que nós estamos fazendo, na verdade, uma questão reduzida do multiportas. O que se apresenta hoje por IARGS num modelo 15, 18 horas é uma parte de um modelo muito maior, que aí nós vamos entrar lá na plataforma. Deixar isso aí para depois, para responder o que o doutor Ivan está trazendo. Qual é a mudança que o processo multiportas vai trazer no processo ou na vida desse profissional? Ele vai viver mais leve, porque ele vai criar ferramentas que ele não somente vai poder trabalhar mais fácil e mais rápido, mas ele vai poder viver do mesmo modo. Vai mudar o estilo de vida, aquele estressado, angustiado, vivendo atrás de prazo, vivendo com decisões antagônicas a toda aquela tese que se conheceu desde os bancos acadêmicos e até o STF continua dizendo a mesma coisa, mas aquele magistrado entende de outro modo e você vai ter que aceitar isso mediante um recurso. Mais trabalho, mais trabalho. Você adicionou isso na conta do cliente? Não? Lamento. Vai ter que fazer o recurso, vai passar mais tempo, vai levar mais tempo para receber, pode chegar no final e não receber. Toda essa tensão pode se esvair pelo ralo na hora que nós temos portas a poder melhor selecionar aquele momento do conflito e termos mais do que portas também nós precisamos saber como abri-las. Talvez não é como uma porta que nós conhecemos de simplesmente chegar e botar a mão na maçaneta e virar e entrar. É mais complexo. Porque até mesmo o cliente pode não entender isso, porque ele quer um advogado que vai bater no outro. E aí você vai ter que escutar para entender o que o cliente está lhe dizendo. E aí entender que o cliente, na verdade, ele está precisando ventilar por uma questão pessoal, mas aquela questão pessoal vai ter um custo elevadíssimo para ele. E aí você vai trabalhar isso aí. Doutor Ivan, muito obrigado. Vamos, na verdade, o que se traz aqui é, vamos tirar o peso dos ombros e vamos fazer uma advocacia realmente de sorriso, de apertar mãos, de ir para frente, de olhar o resultado. Muitos comentários aqui. A doutora Ana Amélia mandando um abraço para os colegas advogados. O doutor Roberto Marrone dando parabéns pelo trabalho. A doutora
Mariana Internet, está aqui o nome dela. Excelente pauta para essa noite específica de típico inverno. Para nós, inverno, que lá para o doutor Eduardo tá verão. Tá quente Terezinha, lá. quero mandar meu abraço à doutora Mariana de Penteller, é a minha presidente também da Comissão de Saúde da OAB. Muito obrigado pela assistência, doutora Mariana. Um grande abraço. A doutora Mariana participou dos nossos trabalhos dentro do Breakout Rooms, junto com o Zoom, ferramenta do Zoom, e trabalhando toda essa disciplina. Mariana, brigadão, saudade. É uma entusiasta também dos métodos adequados de solução de conflito e que bom que está aqui. E a doutora Ana Lúcia Piccoli colocou: a mediação é a solução para o acúmulo de processos que hoje temos no judiciário. Os advogados precisam aprender a lidar com os mediadores e com a mediação. Comentário aqui da doutora Ana Lúcia. Muito obrigado. Vocês podiam falar agora um pouco sobre a plataforma digital. Como que as pessoas podem se inscrever e entender um pouco mais aonde que elas têm que acessar? Com a palavra, doutor Eduardo. Então, essa plataforma já é um projeto que já vem de algum tempo, e também o Advocacia Multiportas é um processo que a gente já vem trabalhando há um bom tempo. Aí, por cargas d'água, aconteceu de a gente fazer essa situação virar uma dádiva aqui, porque, vamos dizer assim, antes de mais nada, eu gostaria de informar que isso aqui é tudo feito de coração para o IARGS. O que a gente está querendo é trazer um estímulo e levantar uma bandeira que todo mundo pode balançar. E ninguém vai se confrontar quanto a isso. E essa plataforma da Advocacia Multiportas, ela existe para se colocar os cursos que são adequados a resoluções de conflitos. É muito simples. Tem a página do curso, www.advocaciamultiportas.com.br. Tem toda a descrição do curso. Pode repetir, doutor? www.advocaciamultiportas.com.br. Desculpa. Tem toda a descrição do curso lá embaixo. Inscrição aqui. Faz um cadastro. Você cria uma senha. Não precisa nada além de um e-mail e senha. Para o que serve isso? Todo o material do curso vai ficar disponibilizado nessa plataforma. O aluno vai ter todo o curso, inclusive as aulas, disponibilizadas por 30 dias. Se você não conseguir estar na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, e ainda se interessar pelo curso, o curso estará disponível. Você poderá assistir o curso e ter acesso ao material. Essa é a vantagem. Nesse mesmo ambiente, você também vai poder, depois de criar a sua identificação, você também entra num ambiente especialmente seguro para transações. E ali você pode utilizar cartão de crédito, débito ou criar um boleto bancário, caso queira dividir os custos. Que maravilha. O associado IARGS tem 20% de desconto. É só entrar em contato com a secretaria, vai ganhar o cupom e indica o cupom e ganha 20% de desconto. Quem não é associado do IARGS é uma chance de se transformar em associado do IARGS e ter 20% de desconto. E participar de um curso inovador que o IARGS está dando todo o apoio, especialmente pela doutora Sulamita e a direção da doutora Sulamita, trazendo isso para vocês e nos dando a chance de trazer essa bandeira e iniciar um processo que todos de mãos dadas têm a ganhar. Aqui e os não tem valores são bem especiais. Poderia falar sobre os custos, doutor? Então, o curso toda a receita do curso vai diretamente para o IARGS, 100% IARGS, e para associados, R$ 80, e para não associados, R$ 100. Se você quiser se associar ao IARGS, você já ganha um desconto de R$ 20. E já fica na casa para o próximo curso, porque a Advocacia Multiportas não vai parar aqui. A ideia, evidentemente, é agregar cada módulo, ter um desenvolvimento
adequado para isso. Só para nós termos uma ideia, no contexto de cada tema que nós trabalharmos nesse curso aqui, dentro do que foi trabalhado dentro do Strauss na Pepperdine, conosco que operamos lá e continuamos trabalhando nessa área, é entre 28 e 32 horas de trabalho. Aí esse trabalho, evidentemente, é contabilizado, que você vai trabalhar dentro da aula e fora de aula. Então, é muita coisa, e o que nós estamos aqui querendo trazer é uma sementinha. E, por favor, eu sei que nós estamos num tempo que dizer inocular uma ideia pode cair a casa, mas não, é coisa boa, gente. É coisa boa, não tem mal nenhum ali. Não é vacina, são ideias somente. É distribuição de ideias, comungar ideias, e nós vamos, na verdade, nós temos muito a conversar nessa sala especial que o IARC está abrindo para nós. Que bom, mais uma oportunidade aí para quem quiser se candidatar a ganhar o sorteio de hoje. Basta colocar aqui no chat, eu quero, que a doutora Sulamita Santos Cabral vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Eu quero até destacar para vocês que no release que eu escrevi sobre o curso, que está tanto no blog quanto no site do IARDS, a doutora Sulamita enfatizou e destacou duas partes. Uma, quando se fala que as habilidades vão desde negociar com sócios e clientes, como com competidores no mercado de negócios, além de auxiliar na vida privada e pessoal de cada um que se dedica ao estudo dos temas que serão propostos. E outra parte que ela destacou, que a advocacia multiportas propõe ao profissional da resolução do conflito alternativas à sua judicialização. Eu daqui a pouquinho, então, vou chamar a doutora Sulamita, a última oportunidade, quem colocar eu quero, concorre a 2 ingressos. Eu quero! Basta colocar eu quero, que a doutora Sulamita Santos Cabral, com a ajuda da Ana Amélia, vai sortear daqui a pouquinho e ela vai entrar nessa live para fazer uma saudação a todos. Quero lembrar que esse curso é inédito e o IARC está aí, saindo na frente com esse curso. Doutor Paulo, palavra sua. Terezinha, eu sou agraciado, porque eu disse eu quero já faz algum tempo. Então eu tô realmente aqui com bastante alegria de poder participar e poder também desenvolver junto essa germinação dessa semente. Eu queria trazer um dado aqui, eu acho importante uma informação, a gente pode... não sei se nós temos muito tempo. Eu, quando abro parênteses, o dado conhece. Quando eu abro um parênteses, às vezes demora muito. Então mas falou um dado só, né? Mas sabe como é, né, Eduardo? Às vezes o meu parênteses, eu não sei quanto tempo a gente tem. Pronto, só diz o dado e resolve a sua. Ok, a questão hoje, né, nós temos na tecnologia muita informação, então nós temos um ambiente, um mercado com assimetria informacional, todos têm acesso à informação, então a advocacia está partindo exatamente para uma nova etapa. Nós imaginamos isso, nós vamos criar um futuro, que o Eduardo já deu a pincelada, né, que é uma advocacia muito mais proativa, muito mais agregadora, uma advocacia mais leve e fundamental, que é a função essencial da justiça. E entregando valor, não só o preço, mas valor social, valor de cidadania. E muito grato de estar aqui podendo participar desse evento. Antes de chamar a doutora Sulamita, um comentário aqui da doutora Elaine Feira. Ela pediu, podem, por favor, repetir as datas e os horários do curso, por gentileza, e também como se inscrever. Doutor Eduardo, por favor. Maravilha. É muito fácil resolver isso tudo. advocaciamultiportas.com.br. As datas, por favor. 23 e 25, das 19 às 18 horas, às 22 horas. 7 e 9. Das 19 às 22 horas. Na semana que nós chamamos de ato, doutora, nós estamos fazendo uma atividade, essa semana é no dia 30 de junho,
e 2 de julho estaremos... Doutora Sulamita, perdi a voz. Desculpe, doutora. Eu só estava dando uma informação para a colega, a doutora Elaine, que nós temos no dia 30 e no dia 2, é uma semana em ato, onde estaremos entregando materiais e vídeos para serem disponibilizados de palestra e temas que são importantíssimos para abrir a mente com relação a esse tema. Doutora Sulamita, boa noite. Quem não for sorteado, gente, olha, vai ter uma grande oportunidade de poder se inscrever. Quem é associado, R$80, e quem não é associado, R$100. Querida doutora Sulamita Santos Cabral, seja muito bem-vinda. Boa noite. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que eu participo dessa live. E eu quero saudar e agradecer ao doutor Paulo de Oliveira, ao doutor Eduardo Fontoura, por esse trabalho maravilhoso que estão desenvolvendo e com benefício para o IAGS e para todos que fizerem esse curso. Eu quero contar que eu já me inscrevi, fiz questão de me inscrever, tá? Bom, eu quero fazer uma saudação, realmente, eu quero fazer uma saudação a todos os que nos assistem, que nos prestigiam com a sua presença. Eu quero destacar aqui a doutora Ana Lúcia Piccoli, minha companheira de diretoria, nossa diretora também, que é também mediadora, está muito interessada no curso, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que sempre está presente, junto com a esposa, muito obrigado. Quero fazer uma saudação e um agradecimento muito grande à doutora Ana Amélia, que está nos auxiliando, inclusive, no sorteio. Ela está mandando para a minha filha quais são as pessoas que disseram eu quero. Parabenizar a nossa associada, a doutora Cali Rodrigues, porque ela vai ser desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral. A doutora Cali foi escolhida. E eu fico muito feliz porque eu já fui juíza do Tribunal Regional Eleitoral representando a classe dos advogados. E, então é muito bom saber que outras advogadas estão trilhando esse caminho. E a Cali é uma amiga muito querida. Então, parabéns e saudações. Também o doutor Roberto Marrone, que presta um trabalho muito grande na área tributária, está presente, assim como todos os demais que nos assistem. Bom, então agora, diz que a minha tarefa era realizar o sorteio. Eu quis mostrar, peguei uma caixinha aqui, ó. Vamos ver se dá para ver a minha caixa aqui. Não sei se dá para ver a caixa. Dá para ver. Deu para ver a caixa? Opa, caiu. Caiu um papel. Então, caiu um papel. Então, eu coloquei os nomes. Estou com uma certa dificuldade, porque na sala onde eu sempre faço live, o meu neto está com os amigos com lareira acesa, então eu tive que mudar de ambiente. Então não está tão claro hoje. Mas está aqui. Agora eu vou tirar da caixa um número, um nome. Vamos ver primeiro. Olha aqui, ó. E não é doutora Ana Amélia. Não, foi por acaso. Doutora Ana Amélia. Não, isso aí. Coisa boa, vamos tê-la na sala. Vamos ver um outro aqui, vou pegar qualquer um aqui, ó. Vamos ver este aqui. Doutora Clara Marisa. Clara Marisa. Muito bem, que coisa boa. Ótimo, então, perfeito. Os demais estão aqui na caixa, ó. Até vou mostrar que tem outros nomes aqui, ó. Todos os nomes estão aqui. Mas aqueles que não foram sorteados poderão se inscrever, porque eu tenho a certeza que esse curso é um curso multiportas mesmo. Eu acho que vai abrir, são novos conceitos, e nós, os advogados, temos que estar sempre nos renovando. E isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito ao doutor Paulo de Oliveira, o nosso associado, o doutor Eduardo Fontoura, que está tão de longe, mas que está perto de nós colaborando. E eu creio que é isso. Os dias do curso já foram divulgados, não é? Já. Eu telefonei para a nossa, lá no IARGS, para a nossa funcionária, que, aliás, está assistindo a Gabriela, e ela aí
ela vê os associados e providencia aqueles descontos que os senhores já falaram. Então, eu creio que era isso que me competia dizer, e tendo a certeza que esse curso realmente vai abrir muitas portas, tá? Boa noite e muito obrigado para todos. Boa noite, obrigado, doutor. Terezinha, doutor Eduardo, doutor Paulo e a todos que estão aqui nos prestigiando. Obrigada. Deixa eu aproveitar, noite, doutora doutora. Solamita, já que a senhora está aí, e eu vou falar como é que estamos nas nossas redes sociais. Então No fala. Instagram, estamos no Instagram com 2.894 seguidores. No Facebook com 3.245. No Twitter com 537 e canal do YouTube com 685 inscritos. Participem da nossa plataforma digital. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para ativar as notificações. Antes de agradecer a todos, eu queria lembrar que a próxima live vai acontecer nesta quinta-feira, dia 24, a partir das 20 horas, com a doutora Melissa Teles Barufi, que é associada do IARS e presidente do Instituto Proteger. Ela vai falar sobre mitos e verdades sobre a lei de alienação parental. Eu vou fazer a mediação. Gostaria muito de agradecer ao doutor Eduardo Fontoura, ao doutor Paulo de Oliveira, pela rica participação de hoje aqui, falando sobre o curso que o IARC está promovendo de forma inédita a partir do dia 23, Advocacia Multiportas. Vamos começar pelo doutor Eduardo Fontoura. Com a palavra, doutor. Obrigado, Terezinha. Eu não posso deixar de lembrar que uma pessoa muito especial faz parte desse trio que vai estar com vocês, todos interessados, que é a nossa Camille Costa. É uma profissional maravilhosa. É uma pena ela não estar aqui hoje para fechar os quadrinhos, para ficar tudo bonitinho desde o começo. Eu pulava fora para a doutora Solamita vir aqui entrar e a gente deixar esse ambiente mais bonito, cheio de pessoas maravilhosas. Camille Costa é uma profissional da negociação, da mediação ultra gabaritada. Na página www.advocaciamultiportas.com.br vocês vão poder verificar o currículo dela, vocês vão poder verificar o quão qualificada ela é e vocês vão ter melhores e maiores informações mais claras e precisas. Nós queremos simplesmente trazer uma atmosfera para vocês. Contamos com todo mundo lá, o espaço é aberto, todos podem vir. A doutora Solamita é uma que já está lá, dando o apoio dela. Palmas a ela e muito obrigado. Primeira inscrita. Muito obrigado a todos. Isso mesmo, foi a primeira inscrita. Obrigado pelo apoio, doutora Solamita, e a diretoria Eu do que IARC. agradeço ao apoio que estão dando ao nosso instituto. Tá. Doutor Paulo. Eduardo, meu boa noite também. Agradecimento à doutora Solamita pelo apoio incondicional. Eu sou entusiasta, eu sou um aprendiz. Obrigado, Eduardo. Camille também vai nos acompanhar nesse curso. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu peço, então, à doutora Solamita Santos Cabral que faça o encerramento dessa live de hoje. Bom, acho que estamos todos muito felizes com esta live e com este curso tão bem organizado. Então, saudando a todos, desejando uma ótima noite e vamos nos encontrar no curso. Até lá. Boa noite, obrigada. Muito obrigada. Não se esqueçam, www.advocaciamultiportas.com.br. Um abraço a todos, boa noite e muito obrigada.